Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos ensina o que é que torna o homem verdadeiramente impuro. E é aquilo que sai do coração. Veja, vamos um pouco olhar esse ensinamento de Jesus. No Antigo Testamento, Deus havia colocado algumas leis, algumas observâncias, algumas obediências para que o povo se acostumasse a obedecer uma lei. Porque veja, é importante você notar isso, que as outras religiões, ou seja, as religiões que não são nem o judaísmo e nem o cristianismo, elas têm preceitos rituais. Você precisa fazer alguns ritos. Mas não tem uma ética, não tem uma realidade de que você precisa mudar o seu comportamento, as suas atitudes. Ora, Deus, para tirar as pessoas de um culto simplesmente ritualístico, né, de oferecer sacrifícios e depois viver uma vida indiferente, ele precisava de uma pedagogia. Essa é a pedagogia do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, Deus dá uma lei, são leis inicialmente bastante externas, em que Ele vai preparando o povo para uma obediência para mostrar que o culto que agrada a Deus, né, é esta minha mudança de vida. E claro, a gente começa a ensinar as pessoas como a gente ensina as crianças. Como é que você ensina seu filho? Você primeiro ensina atitudes externas. Você pede para a pequena criança que ela obedeça. Mas aí depois ela cresce. E quando ela cresce, ela precisa entender que não é só obediência externa. Ela precisa, né, dar também o coração. E é aí que nós vemos uma realidade profundamente verdadeira. Algumas pessoas acham que o cristianismo é contra o corpo, porque diz assim: o pecado da carne, a carne é fraca, a carne peca. Mas a pessoa não entende. Quando a Bíblia nos fala de carne nesse sentido negativo, de algo pecaminoso, ela está falando da alma, não está falando do corpo. Ou seja, porque o que peca é a alma, não é o corpo. Se os corpos pecassem, os animais pecariam, mas os animais não pecam. Peca quem tem alma. Então, o que é a carne? A carne é uma alma, não é, tão desordenada que ela se deixa conduzir pelas necessidades físicas. Ela está tão serva, ela está tão escrava dos prazeres do corpo que esta alma recebe o nome de carne. Mas é uma alma, porque é a alma que peca. Então, Jesus nos ensina aqui uma realidade muito importante, né? Ele diz, é o que sai de dentro que torna o homem impuro. Quer dizer, é a alma. Jesus usa a palavra coração, mas você entende, né? Antropologicamente falando, tecnicamente falando, a gente chama isso de alma. É a alma quem consente, é a alma quem comete, adultério, para pegar, né, um dos pecados que Jesus comenta. Sendo bem concreto, se você visse o ato sexual de um esposo e de uma esposa unidos em santo matrimônio e visse o ato sexual de um esposo cometendo adultério, talvez externamente, naquilo que os corpos estão fazendo, não haja diferença nenhuma. E, no entanto, é um ato que pode ser profundamente santo e outro é um ato pecaminoso, sem dúvida. O corpo está fazendo a mesma coisa, mas é a alma quem está pecando. Portanto, é o que sai de dentro, são as intenções do coração, são as atitudes da nossa alma. E é por isso que nós temos pecados da carne. Não são pecados do corpo, são pecados da alma dominada por instintos animais e escravas da baixeza de
prazeres mesquinhos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.